Agora que já temos a nossa tabela criada, vamos agora verificar como é que a gente faz para poder fazer uma atualização. No caso, seria que nós vamos fazer a remoção de uma determinada coluna. Vamos aqui adicionar um atributo chamado Disable na nossa coluna Created Edge e passar o Disable True. Tá? Eu vou dizer que ele está desativado. Feito isso, eu vou rodar aqui o meu Setup Upgrade. Rodou aqui o Setup Upgrade, vamos ver aqui o banco. E a nossa coluna ela permanece aqui, ela não foi removida. Por que que isso acontece? Porque aqui no Magento, o XML ele é utilizado como um controlador estrutural. Para a gente olhar aqui no XML, a gente sabe a estrutura que tem na nossa tabela. Mas a gente precisa gerenciar essas informações através de updates, por exemplo, caso a gente queira fazer. Para poder fazer isso, a gente precisa de um arquivo que faça esse mapeamento antes da nossa estrutura que nós temos aqui no XML. E esse arquivo é um JSON que será criado. Então, se a gente vier aqui no terminal e digitar phpBin/magento, ele lista para a gente todos os comandos que tem disponíveis, né? Nós temos nos comandos setup, nós temos esse comando aqui, ó, setup db declaration generate whitelist. Eu vou copiar esse comando e vou executar aqui. O comando foi executado. Aqui no nosso etc vai ter que aparecer o arquivo whitelist, já apareceu. Então, o que que esse whitelist fez? O que que esse comando fez? Ele pegou a estrutura da nossa tabela que está em XML e criou um arquivo no formato JSON com a estrutura da nossa tabela, com as informações da nossa tabela. Então, nós temos o nome da tabela, nós temos as colunas, o nó column, que tem todas as nossas colunas, e aí nós temos aqui a nossa constraint. Feito isso, agora eu tenho esse disable true aqui. Tá? Com esse camarada agora, com o meu JSON criado aqui, meu whitelist.json criado, e essa informação como disable true, agora, se eu vier aqui e rodar um setup upgrade novamente, então a nossa coluna vai ser removida da nossa tabela. Ok, terminou de executar, vamos dar uma olhada na tabela, e está aí. A coluna ela foi de fato removida agora, nossa tabela foi atualizada, tá bom? Uma outra maneira que teria para poder remover essa coluna seria não utilizar o atributo disable e apenas comentá-lo. Se a gente comenta, cria o arquivo json.xml, whitelist.json, aliás, e depois comenta e executa o setup upgrade, ele também removeria aquela coluna. Mas não é do nosso interesse isso. Se a gente for remover, vamos utilizar o atributo disableTrue, que a gente tem um controle de atualizações que houve de fato no nosso módulo. Mas como eu vou querer usar essa coluna, eu vou voltar essa coluna aqui então, tirar o disableTrue, executar aqui o setup upgrade e a nossa coluna ela será recriada na tabela. Ok, tá aí. Vamos atualizar a nossa tabela. E a nossa coluna está aqui.